Bom, a nossa live começa às 10 horas, mas já são 10h04. Eu tenho 28 alunos que já adentraram, menos da metade, mas eu quero parabenizar você que já entrou na nossa live. Quero desejar um bom dia para Ana Júlia, a Ange Tomasi, Ana Gonçalves, Bruno, Celina, Clara, Giovana, Isabela, Júlia Melo, Larissa, Luana, Lucas Guimarães, Lucas Linhares, Maria Vitória, Milena, Maria Vitória, Murilo, Otto, Rafaela, Renata, Samuel, Sara, Sofia, Stephanie, Thales, Tiago, Victor, Vilani, o Tiago Banzato e agora está adentrando a Mariana de Paula. Para todos vocês que já entraram na live, eu quero desejar uma ótima semana, essa semana do dia 11 a 15 de maio. Que Deus possa abençoar você ricamente, que você possa ser abençoado por Ele, cuidando, protegendo, que você possa estar em casa, se cuidando dessas intempéries, esses problemas que estão ocorrendo no dia a dia, que Deus possa estar presente com você, auxiliando e dando um dia de ricas bênçãos. Não só você, mas também aos seus queridos familiares. Antes de começar a nossa live de hoje, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus por tantas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Quero convidar o Senhor Jesus para estar presente com cada aluno do terceiro ano. Que cada aluno possa receber as tuas bênçãos, o teu amor, o teu carinho e possam ser felizes ao lado de ti. Nesses minutos que estaremos juntos, que nós possamos entender, explicar, tirar as dúvidas relacionadas às nossas atividades. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, que te pedimos. Amém. Bom, como eu falei para vocês, essas lives de toda segunda-feira, ela vai ser direcionada para a correção das atividades que foram pedidas nesse período. E na última aula, nós começamos a corrigir as atividades da apostila número 1 do módulo 3 sobre a região norte. E hoje vamos continuar as mesmas. Aquelas listas de CPB prova que foi enviada, também nós iremos corrigir nessas lives. Então, cada segunda-feira vamos corrigindo, tirando dúvidas de todas as atividades. Na última aula, nós corrigimos a sua apostila. Quem tiver a apostila, que você vai corrigir as suas atividades, e essas atividades vão ser corrigidas, o módulo, como você pode observar, o módulo 3 da apostila número 1, que é sobre a região norte do Brasil. E aí nós tivemos a oportunidade de ver a página 34, a 35, a 36, a 37, a 38, 39, 40, 41, até o início da 42, que são explicações voltadas exclusivamente para os aspectos físicos: relevo, clima, hidrografia e vegetação. E na última aula, nós corrigimos essa parte aqui. Agora é a sua vez. Corrigimos a questão número 1, número 2 da página 42 e também corrigimos a página 43, o número 4 e o número 5. Então, essas atividades até a página 43 estão todas corrigidas na última live. Aí, na página 43, vem falando sobre ocupação e demografia. Página 43, página 44 e 45. E também na última aula, nós corrigimos o número 6 da página 45 e também foi corrigido a questão número 7,
Então, e a número 8. Finalizando assim a parte até a página 46, na última aula, nós já corrigimos essas atividades. E hoje nós vamos continuar a correção das atividades da apostila número 1 do módulo 3 sobre a região norte, ok? Eu quero dizer para você que todas as nossas lives estão sendo gravadas na plataforma do Zoom. Eles fornecem todas as gravações e a gente vai toda segunda-feira colocar na plataforma do Eclass aquilo que você observou e verificou nas correções das atividades. Vou compartilhar a tela com vocês nesse momento para a gente continuar a correção das atividades anteriores. Então, só repetindo a página 45, tá? Só repetindo essa correção aqui, para a gente deixar tudo corrigido com vocês. Página 45 e 46, que nós já fizemos na última aula, tá? Então, vamos fazer a nossa continuação. Aí, a pergunta número 6, eu coloquei para vocês, que é uma questão pessoal, né? Por causa dessa população absoluta relativa, por causa da sua extensão territorial que nós temos nessa região. E com isso nós vamos ter o quê? O menor contingente populacional. A número 7, da página número 46, nós colocamos a alternativa correta, a letra E. E a número 8, nós falamos o seguinte: alguns argumentos que explicam a maior concentração demográfica indígena na região norte são a baixa densidade demográfica da região e o isolamento de muitas localidades, entre parênteses, Amazônia Ocidental, que só pode ser acessadas por meio de transporte fluvial. Além do aumento das taxas de natalidade, a quebra do preconceito ao declarar a origem indígena contribui para o crescimento da população. Resumindo essa questão, a FUNAI, né, essa organização, Fundação Nacional voltada para a proteção dos índios no Brasil, ela tem esse crescimento da população nessa região da Amazônia Ocidental. Então, até a número 8, da página 46, é o que nós finalizamos na última aula da live de segunda-feira, dia 4 de maio. Agora vamos então continuar a correção da página número 50. Quem tiver a apostila, por favor, a apostila número 1, lá na página 50. Essas páginas de 46 para frente, 46 vem falando sobre a economia, o extrativismo importante, extrativismo florestal, que são as madeiras, nós temos as seringueiras, né? E temos o extrativismo mineral nessa localidade. Depois, na página 47, vem falando sobre a questão da agropecuária, os principais produtos que são cultivados nessa região da região norte e também os principais animais que são criados na forma da pecuária. Também nós conversamos com vocês na página número 49, as indústrias sobre a energia e transporte, né, a Zona Franca de Manaus, que é o ponto importante voltado exclusivamente para a atividade industrial ou polo industrial nessa região norte. E na página 50, comentamos sobre as atividades de transportes ligando essas regiões, essas cidades, esses estados da região norte com outras partes da região do Brasil, ligando a região norte com o Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e assim por diante. Okay? Agora, lá na página 50, nós temos a questão número 9. E aí é uma questão do Enem que vem falando sobre o mapa, né? A produção de bovinos. E a alternativa correta que nós podemos colocar, da número 9, é a letra A.
ao estado do Pará, Mato Grosso e Rondônia, detém a maior parte dos bovinos em relação ao bioma da Amazônia. Okay? Continuando, então a 9A da página 50. Número 10, também é uma questão do Enem, da região do Vale do Rio Doce, tá? Da Estrada de Ferro de Carajás, né? Essa companhia do Vale do Rio Doce, que é uma companhia que é voltada exclusivamente para extração mineral, exploração na região do Ferro de Carajás. E ela vem falando, a ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da economia brasileira, em especial para porções dos estados do Pará e do Maranhão. Um argumento que destaca a importância estratégica dessa porção é do território. Qual a questão? Resposta letra C, 10C. Capacidade de produção de minerais metálicos. Essa é a função, a exploração, a extração da companhia do Vale do Rio Doce, que é realizada nessa região de Serra do Carajás. Okay? Continuando, na página 51, nós temos a sua apostila número 1, módulo 3, falando sobre o território em debate, né? E aí foi planejado, foi projetado alguns projetos para beneficiar a região norte, com relação, por exemplo, à segurança. Então, temos o projeto Calha Norte, temos o projeto Civan, que são projetos que está na página número 51, e na página 52 nós temos o plano Cobra. E são projetos que foram projetados, elaborados pela política brasileira e pelos países que fazem fronteira com a região da floresta amazônica, que fazem o controle dessa estrutura geopolítica, cuidando da parte territorial das mesmas. Okay? Aí, lá na página 52 e 53, nós temos mais algumas outras perguntas. E diz assim a pergunta número 11. Os maiores estados da região norte podem um dia se fragmentar, dando origem a novos estados, dividindo, né? Pega a região o estado do Amazonas, divide em várias outras porções. O estado do Belém divide em outras porções, por exemplo. Um plebiscito foi realizado em 2011 com a finalidade de ouvir a opinião da população a respeito da formação de novos estados sobre o atual território do Pará. Para alguns, a administração de territórios menos possibilitaria um melhor atendimento à população. Qual a opinião que se pode colocar? Então, a opinião que nós podemos colocar é uma resposta pessoal. Por quê? Aí nós podemos direcionar assim. Se tivermos muitos estados na região norte, ela vai ficar o quê? Difícil de transitar o aspecto econômico para toda a população. Com os estados que nós temos no prezado momento, já é difícil de eles alimentarem toda essa estrutura, como nós temos Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, essa quantidade de estados. Imagine se dividisse esses estados, dividisse ao meio. Já daria o quê? 14 estados? E se dividisse mais um pouco, 28 estados? Então isso onera muito para o Distrito Federal, que controla todos os estados brasileiros, na parte financeira, na parte econômica. Então, isso seria muito caro, né? E a população não receberia benefícios relacionados à educação, saúde, habitação, transporte. Não receberia os melhoramentos
dessas divisões de estados. Isso, então, é a questão da página 52, número 11. Vamos para o número 12. O número 12, você vai elaborar um breve texto a respeito da importância dos projetos militares instalados na região. Então, eu elaborei o seguinte, olha, por meio das Forças Armadas, controlada pelo governo federal, estabeleceu-se vários projetos na Amazônia. E você sabe que a Amazônia é um ponto de entrada e saída de pessoas que vão transitar no espaço brasileiro com tráfico de drogas, biopirataria, exploração ilegal das pedras preciosas, da própria floresta amazônica, né? E a entrada e saída de pessoas vindo de outros países que não fazem parte do contexto da região norte do Brasil. Com isso, foi criado, por exemplo, CIVAM. E o CIVAM é o monitoramento das áreas. Ele é que vai controlar tudo que está ocorrendo no espaço da região norte brasileira. Então, eles vão ver ação de criminosos, tráfico de drogas, biopirataria, comércio ilegal, de metais preciosos, etc. São elementos que, muitas vezes, sendo controlado pelo CIVAM, ainda tem esses problemas que ocorrem. Então, o CIVAM é um projeto federal estabelecido pelo governo para cuidar e proteger a região norte, principalmente o estado do Amazonas, que é a floresta equatorial amazônica. Ok? Então, isso nós colocamos para você, essa resposta número 12. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa questão, para que possa ter na sua apostila corrigida essa atividade. Já se passaram 2 minutos, acho que já foi o tempo suficiente para todos copiarem a resposta sugestiva da página número 53, número 12. Continuando com a nossa correção, é de olho no vestibular da página número 53 até a página número 58. Então vamos às respostas das questões. Número 1, letra C. A número 1 vem falando sobre o estado da região norte, os estados da região norte, né? Principalmente nos corredores ecológicos, e que são muitas vezes esses corredores ecológicos que muitas vezes o homem está desbravando, conquistando essas regiões. E com isso vai ocorrendo um problema na própria localidade dos biomas da floresta amazônica. Então, a resposta da número 1 é a letra C. Na página número 54, nós temos a questão número 2, que também vem falando sobre o território brasileiro social, econômica, relacionado à questão de grande diversidade. Nós temos a resposta letra A, que na Amazônia desenvolveu-se uma economia regional, né? Pelos produtos do local, extração vegetal, mineral e a presença da pecuária e da monocultura nessa região. Okay? Então, 1C da página 53 e 2A 54. Próxima questão, a terceira letra A. Em qual bacia hidrográfica está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte? E qual unidade federativa está localizada? Então, eu coloquei aqui a usina hidrelétrica de Belo Monte,
está sendo construída na bacia hidrográfica do rio Amazonas, localizada precisamente na subbacia hidrográfica do rio Xingu, no estado do Pará. Então a pergunta diz assim: em qual bacia hidrográfica está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte? Então a resposta é bacia hidrográfica do rio Amazonas. Aí nós temos a subdivisão, que é a subbacia hidrográfica do Xingu, do rio Xingu. E qual unidade federativa está localizada? Essa construção da usina hidrelétrica do Belo Monte, você vai colocar o estado do Pará. Ok? Essa resposta 3A, ela tem duas perguntas. Então, onde está localizada precisamente é na subbacia hidrográfica do rio Xingu, no estado do Pará. Agora, a questão da página 54, 3B, fala o seguinte: aponte um impacto ambiental e o impacto socioeconômico decorrentes da instalação e do funcionamento de uma usina hidrelétrica de grande porte no bioma em que foi instalado a usina Belo Monte. Você sabe que uma das maiores usinas que nós temos no Brasil, que você sabe muito bem, é a usina do Rio Iguaçu, que temos a usina hidrelétrica de Itaipu. E essa, Belo Monte, é uma das maiores usinas que está sendo construída na parte norte, ou seja, na parte sul eu vou ter a usina hidrelétrica de Itaipu para beneficiar os estados do sul, sudeste, centro-oeste e também alguns países como Paraguai e Uruguai que pegam uma porção da nossa energia vindo de Itaipu. Agora, na região norte, eu vou ter essa construção dessa usina hidrelétrica Belo Monte para beneficiar os estados da região norte e também o norte da região centro-oeste. Okay? Aqui eu coloquei o seguinte, pontos, né? Inundou uma área que você pode observar, perderam-se várias espécies de flora relacionada à floresta amazônica, pela essa inundação que ocorreu para construir uma barragem, para construir um lago artificial, para ter água suficiente para gerar energia, o pescado, que era um dos produtos que a própria localidade usufruía, com isso ele foi acabando com essa estrutura, não tendo mais pescado. E saída do povo da ribeirinha e dos índios. Por exemplo, ao longo da bacia hidrográfica, subbacia hidrográfica do Xingu, nós tínhamos pessoas morando em grande quantidade. Essas pessoas no seu fator da agricultura, na sua questão de exploração vegetal e na atividade do pescado. E muitas pessoas se concentravam ao redor, ao longo das margens do rio Xingu, que é a subbacia da bacia hidrográfica do Amazonas. E com isso, um ponto negativo, com essa inundação, né, para formar uma área de tanque, uma área de reservatório, um lago, para ter esse espaço de água para gerar energia, muitas pessoas saíram dessa localidade. E principalmente esse povo, como nós temos povo chamado de ribeirinha, e também até a presença dos próprios índios. Okay? Essa, então, é a resposta da 3B da página 54. Continuando, o número 4, que é uma alternativa, né, marcar alternativa, é a letra C, que vem falando que nos quais a terra é o principal meio de produção e força produtiva, e onde o tempo da natureza ainda não pode ser subvertido pela revolução científica tecnológica. Página 54, número 4, letra C. Número 5, vem falando sobre a bacia hidrográfica, e essa bacia hidrográfica que nós temos nessa região da bacia amazônica é uma questão média, e a resposta da número 5 relacionado à questão do relevo, questão do clima, questão da vegetação, dos próprios rios que fazem
o contexto da bacia amazônica, nós temos a resposta letra B. Terras do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil, todos esses países citados fazem parte dessa grande bacia amazônica legal. E o principal rio dessa bacia possui afluentes dos dois hemisférios. E por isso tem captação de chuva o ano todo, porque nós cortamos a bacia amazônica, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Como esses países tais, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana, Bolívia, que vão fazer parte desse contexto da bacia amazônica. Isso na página 54. Na página 55, vamos para a questão número 6, que é essa demarcação de áreas indígenas, né? E é correto afirmar que os conflitos pela posse da terra indígena e o caráter segregado desse processo, né? Os conflitos pela posse da terra. Os índios estão clamando a um local para ter o seu próprio espaço de habitat, o seu local de cultivo, o seu local de ter a sua própria formação familiar e assim por diante. Então, essa demarcação de terras indígenas é marcando a sua própria posição. A questão número 7, a expansão de determinadas atividades como a pecuária e o extrativismo madeireiro, vem colocando que, letra B, o arco do povoamento consolidado ou do desmatamento, que compreende as porções meridional e oriental da região. Número 8 vem falando, tem um texto, né, adaptado, esse texto vem falando sobre o projeto da Transamazônica, que tinha muitas ideias através dos governos que assim eles estipularam na construção. E a resposta da página número 55, número 8, é a letra B. Procuravam resolver problemas sociais do Nordeste por meio do desenvolvimento da Amazônia e, ao mesmo tempo, proteger um território de importância política. Então, página 55, número 8, letra B. A número 9, nós temos 3 alternativas que vem falando sobre a floresta amazônica. E quais dessas afirmativas são corretas? Então, é correto afirmar que a número 1 estende-se por diversos países da América do Sul, constituindo-se em uma das principais reservas de floresta equatorial do mundo, e reúne uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, e por isso atrai o interesse de diversos setores econômicos, como a indústria farmacêutica e química. Então, a número 1 e a número 2 são alternativas corretas, formando a letra B. Vamos agora para a página número 56. E lá vem falando sobre um texto também, e colocando que o exemplo desse processo é a letra D, né? A realização do plebiscito sobre o desmembramento do estado do Pará em mais 2 estados, né? Tapajós e Carajás. Imagine o estado do Pará dividindo-se em 2 porções. Então, resposta, letra D, número 10. Número 11, da página 56, nós temos a resposta voltada para a letra E. Grande capacidade de carga, baixo custo de transporte e de manutenção, baixa flexibilidade, transporte lento, influenciado pelas condições climáticas. Página 52, número 12, ele tem 2 mapas, o mapa 1 e o mapa 2. O mapa número 1 vem falando sobre as configurações de áreas indígenas, a área de mineração, e a número 2, né, o mapa número 2 vem falando sobre os centros de vigilância. Os mapas temáticos 1 e 2 correspondem respectivamente às áreas de atuação. E quais são as áreas de atuação? A letra D, do programa Calha Norte e do Sistema de Vigilância da Amazônia. Os 2 mapas vêm falando, os mapas que estão na página 56, o tema principal é o programa de Calha Norte e do Sistema de Vigiar a toda a região do Amazonas. A número 13 vem falando sobre a questão marcante da várzea do rio Amazonas. E nós temos a resposta, a letra D, lá da página 57, a número 13. Número 14 vem falando sobre as áreas anticiclonal e ciclonal dessa região. Com o auxílio da figura, você pode concluir a resposta, letra A. As áreas quentes ou de baixa pressão atmosférica
como as equatoriais são receptoras de massas de ar e de ventos que nós temos nessa região. A número 15, apresentando o rio Amazonas, e a resposta é: os processos de sedimentação são superiores aos processos de retirada de material no seu baixo curso. Questão número 16 vem falando o seguinte sobre aspectos físicos da região brasileira, principalmente do norte do Brasil. E qual resposta nós podemos colocar? Uma característica predominante da região norte é a letra E, da número 16 da página 57, que é climas quentes e úmidos em planície amazônica. Clima quente o ano todo, úmidos com a presença de grande quantidade de chuvas e o relevo predominante é a planície amazônica. Número 17 vem falando sobre o texto. Nesse texto é sobre o planejamento, políticas e experiências de desenvolvimento regional. E com base no texto e nos conhecimentos da geografia econômica e regional do Brasil, assinale a alternativa correta. Então, número 17, letra A, instrumentos de política regionais foram estratégias usadas pelo Estado brasileiro para instituir políticas econômicas visando estimular o desenvolvimento e diminuir as disparidades regionais. Então, a número 13, letra D, a 14A, 15A, 16E, 17A, da página número 57. Finalizando na página número 58, nós temos 18, letra B, e a 19A, eu coloquei a resposta aqui para vocês, que o Sudeste apresenta maior potencial hidrelétrico instalado atualmente, E essa região do Amazonas, ela vai ter um novo espaço de concentração de fonte energética. Então, aí você colocou o Sudeste apresenta maior potencial hidrelétrico instalado atualmente. Por quê? Aí você vai dizer, professor, mas o Itaipu não é a maior usina hidrelétrica que nós temos no Brasil? Sim, mas o Sudeste tem mais outras usinas hidrelétricas. Tem uma grande quantidade, isso vai superar, por exemplo, a energia da região sul. A 19B, o maior e o menor consumo de energia que nós temos, ela está localizada nessa região por causa da atividade industrial. A indústria e o comércio, ela necessita de muita energia hidrelétrica. E finalizando, a questão número 20, letra B. 20, letra B. Com isso, nós tivemos a oportunidade de corrigir com vocês as atividades propostas da apostila número 1 sobre módulo 3, Brasil Norte. Eu quero agradecer a você que esteve presente nessa live, corrigindo as suas atividades. E na aula, na segunda-feira que vem, na outra live, nós iremos responder sobre a região Nordeste. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar ricamente a você. Vamos orar. Que a presença de Jesus Cristo esteja conosco, que o Senhor possa abençoar cada aluno do terceiro ano, que eles possam ter tuas bênçãos nesse dia e nessa semana. Obrigado pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo, nosso Salvador, que te pedimos. Amém. Obrigado por tudo. Obrigado pela companhia de vocês nesse momento. Que Deus abençoe. Fui.